começando aqui pelo fato do dia que a gente tem que comemorar, que é a condenação dos 2 assassinos de Marielle Franco, lá pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo Tribunal do Júri. Está aí, olha, matéria do Poder 360, a gente varia aqui as fontes, porque o noticiário está muito parecido em relação a esse caso, né? A manchete está aí para vocês: Lessa e Queiroz são condenados por assassinato de Marielle Franco. O autor dos disparos, Rony Lessa, pegou 78 anos de cadeia, portanto, uma condenação um pouco menor do que aquela que pediu o Ministério Público, que era 84 anos, mas ainda assim uma pena muito longa que vai manter esse assassino, confesso, na cadeia por muitos e muitos anos. Elcio Queiroz, que foi o motorista, foi condenado a 59 anos de prisão. Sabe quando é que esses caras vão sair da cadeia? Vão sair lá de cabelos bem brancos, bem velhinhos mesmo, e esperamos que muito arrependidos, um arrependimento sincero, que até agora eles só manifestaram no âmbito de uma conveniência processual para tentar despertar no júri uma reação de comoção, o que acabou não acontecendo, né? O que diz a matéria aqui? Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz foram condenados nesta quinta-feira pelo assassinato da vereadora Marielle, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Esse crime aconteceu em março de 2018, no Rio, há 6 anos. São 6 anos, são 5 anos, são 6 anos. Lessa foi condenado a 78 anos de prisão e Elcio Queiroz a 59. Ambos continuam presos de forma preventiva, por enquanto. A sentença foi decidida por júri popular no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Então, aqui as condenações: Rony Lessa, 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Elcio Queiroz, 59 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. Olha, vai demorar para passar, hein? Puxa vida. Além da condenação à prisão, também teve uma condenação pecuniária pesada, que está aqui descrita pelo site Poder 360. Lessa e Queiroz pagaram juntos uma pensão a Arthur, filho de Anderson, até os 24 anos. Hoje o menino tem 8 anos de idade, hein? Pagaram também R$706 mil por dano moral a cada uma das seguintes vítimas: Luiara Franco, a filha da Marielle; Mônica Benício, viúva da Marielle; Marinete Silva, mãe da Marielle; Arthur Gomes, filho do Anderson; e Ágata Arnaus, viúva de Anderson. Aí fica aqui a pergunta: mas será que eles têm esse dinheiro? A gente não pode esquecer aqui que o próprio Rony Lessa confessou que a parte dele seriam 25 milhões, né? Precisa ver agora o que acha de patrimônio, essa coisa toda, porque essa pensão é mais do que justa. Afinal de contas, eram pessoas que tinham um futuro produtivo pela frente, que foram privadas da vida e, portanto, essa possibilidade não se materializou. Por isso, daí, o dano moral. Condenação, diz aqui a matéria do Poder 360. A juíza do 4º Tribunal do Júri de Justiça, Lúcia Gliotti, mencionou na leitura da sentença o tempo de espera até que o julgamento fosse realizado. E aqui eu achei curioso, porque eu acho que a juíza, embora apontando na direção certa, tentou lacrar ontem com a ação de uma justiça que muitas vezes parecia que não ia acontecer. A população manifestava muita descrença com relação ao desfecho desse caso. E aí a justiça acaba confundindo uma situação potencial de injustiça com falhas no sistema judicial. Eu vou ler aqui para vocês. Disse ela: a justiça por vezes é lenta, cega, burra, injusta e torta. Mas ela chega, mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Mas ela chega aos culpados e tira deles o bem mais importante após a vida, a liberdade. Ora, fica aqui minha pergunta: mas justiça lenta, cega, burra, injusta e torta é justiça? Não é justiça, né? A justiça, quando é lenta, cega, torta e burra, ela é injustiça, ela não se materializa. Então, está aqui a fala da juíza apontando na direção correta. O que ela quis dizer aqui, provavelmente, é que, apesar da descrença numa justiça supostamente cega, lenta, burra e torta, ela acaba se fazendo prevalecer, como nesse caso, né? Mas falta ainda se provar a aplicação da justiça. E lembrando aqui o Rui Barbosa, a justiça lenta não é justiça, tá? Demorou demais até o desfecho desse caso. Tudo bem que a parte que falhou nesse processo foi a parte da máquina do Estado, que deveria investigar o crime e se negava a investigar esse crime, né? Tentou proteger os assassinos o tempo todo
com envolvimento direto de autoridades como o chefe da Polícia do Rio de Janeiro, com uma ação do Ministério Público que deixou dúvidas aqui e com várias engrenagens políticas se mexendo para que tudo ficasse mesmo como parecia que ia ficar, ou seja, debaixo dos tapetes, né, da oficialidade, e que acabou não acontecendo graças à entrada em cena da Polícia Federal, como bem lembrou o ministro Lewandowski ontem, num ato, praticamente um ato de desagravo, lá perante o governador Cláudio Castro, quando o Lula foi reunir os governadores para apresentar o seu plano de segurança pública. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa manifestação do Lewandowski, né? E quais foram as reações? Eu quero mostrar para vocês aqui, provavelmente você já viu, a reação da viúva da Marielle, porque ontem, naquele clima emocional que se tentou criar, estava em questão o problema do perdão. Quem é que perdoa? Sabe? Será que o parente de alguém que foi morto de uma forma tão covarde como Marielle tem que perdoar alguma coisa ou alguém? Sabe? Perdão é um gesto muito bonito, mas não se aplica nesse caso, né, gente? Perdoar um assassino, alguém que privou por uma razão torpe, por uma razão mesquinha, por uma razão ligada ao controle territorial e ao crime organizado, deve ser perdoado pelo assassinato da Marielle ou por qualquer tipo de morte que tenha provocado? Você provavelmente pensa como eu, acha que não tem perdão para isso, não tem perdão possível. É uma matéria do UOL. Viúva do motorista de Marielle diz que não perdoa Rony Lessa, nunca. Eu também não perdoaria. Agatha Arnaus, viúva do motorista Anderson Gomes, disse que não perdoa Rony Lessa, assassino confesso do marido dela e da vereadora Marielle Franco. Ele e Elcio Queiroz foram condenados nessa quinta pelos dois assassinatos. O que aconteceu aqui, segundo o UOL? Alguém que claramente não tem qualquer arrependimento ainda diz que é para aliviar a consciência. Quem tem que perdoar, disse ela, é Deus, ou qualquer coisa que ele acredite possa fazer isso para ele. Eu não perdoo nunca, afirmou a jornalista depois do julgamento. E a gente, como viu aqui ontem, a gente viu que o Lessa pediu desculpa, né? Foi uma cena completamente desprovida de sentido, uma cena feita apenas com o objetivo de gerar comoção ali entre o júri. Felizmente não funcionou, mas está aqui a declaração da viúva do motorista da Marielle, o Anderson, ela dizendo que não vai perdoar e não tem que perdoar mesmo, afinal de contas privou os filhos da convivência com o pai, privou a ela mesma da convivência com o marido, e a razão, né, foi a pior possível.